Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Irmãos, nós vamos ficar nesses poucos versículos, vamos ver algumas coisas desse texto. Aqui já estava perto da morte de Jesus, né? E ele, então, nos capítulos anteriores, ele veio dando alguns ensinamentos para os seus discípulos. Seus discípulos viram muita coisa acontecendo, muitos milagres, muitas curas, muitas maravilhas que Jesus tinha feito. E eles tinham visto tudo isso. E ele já tinha, então, ele já estava preparando os seus discípulos, porque a cruz já estava próxima. E então ele traz para os seus discípulos um resumo do que é viver o Evangelho. Um resumo simples, mas muito prático e muito fácil de ser compreendido. Não há como não entender o que Jesus estava dizendo aqui. Então, muitas vezes, Jesus falou por parábolas, né? Contou histórias. E aí, os próprios discípulos, muitas vezes, chegavam para Jesus e, olha, explica a parábola, porque nós não entendemos, né? Então, muitas vezes, os próprios discípulos de Jesus não entendiam o que ele queria dizer. Então, aqui, ele foi de uma maneira bem clara para os seus discípulos. E no versículo 24, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. No começo da sua palavra, os discípulos, ele já deixa bem claro que viver o Evangelho não é fácil. Renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz. Talvez os discípulos aqui, eles talvez não entenderam a profundidade do que Jesus estava falando. Porque a cruz ainda viria. Mas depois da cruz, eles entenderam quando Jesus disse: tome cada um a sua cruz e siga-me. Então Jesus começa dizendo: renuncie-se. O Evangelho, ele é renúncia. Ele é renúncia. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos renunciar nossos desejos, nossas vontades, renunciar ao pecado, renunciar uma vida que não agrada a Deus. E isso não é fácil. Porque se a gente achar ou disser que é fácil, é mentira. Não é fácil nós renunciar, nós matar a nossa carne, nós matar os nossos desejos. Os nossos desejos, eles são muito fortes dentro da gente. Quando entrou o pecado no mundo, quando entrou o pecado no homem, eu falo que o pecado ele entrou no DNA do homem, porque ele se tornou parte nossa. E os nossos desejos são pecaminosos. Na maioria das vezes, os nossos desejos são pecaminosos. São desejos de coisas que não agradam a Deus. E Jesus, ele traz assim para os seus discípulos: olha, renuncie-se a si mesmo. Então, ele deixa bem claro que o Evangelho não é um caminho fácil de se viver. E quem hoje prega que o Evangelho é fácil, então está pregando um outro Evangelho,
que não é o que Cristo pregou. Quem falou isso? Jesus. Se fosse Pedro, João, Tiago, eu podia contestar e dizer, mas ele era homem, ele, falou. Mas não, quem falou aqui foi Jesus. E não há como contestar a palavra de Jesus. E ele diz que precisa de renúncia. Para viver o evangelho, precisa de renúncia. E eu preciso tomar a minha cruz. O que significa eu tomar a minha cruz? De maneira prática, o que significa isso? O que a cruz simboliza para nós? Quando você vê uma cruz, o que ela simboliza? Ela simboliza duas coisas bem distintas para nós cristãos. Morte e vida, né, Marcelo? É exatamente. Quando nós olhamos na cruz, duas coisas ficam claras para nós. Morte e vida. Ela simboliza dois opostos, não é? A morte, mas também ela, para nós, simboliza a vida, a vitória de Jesus na cruz. Mas o tomar a sua cruz é eu suportar as aflições do dia a dia, as lutas que vêm sobre mim, é eu suportar ser muitas vezes injustiçado por amor a Cristo, é eu aceitar matar a minha carne, matar a minha vontade para que então eu possa seguir a Jesus. É renúncia, o evangelho é renúncia, irmãos. Jesus renunciou à sua glória, né? E renunciou, em última instância, à sua própria vida, por amor a nós. Então, nós, como seus discípulos, também temos que levar esta cruz de renúncia na nossa vida. A cruz de Jesus era uma cruz pesada, né? Diz que ele não aguentou carregar ela até o final, teve que Simeão ir lá ajudá-lo, né? Então, cruz é algo difícil, irmãos. A cruz simboliza algo pesado, que não é tão simples. E muitas vezes nós achamos, ou se tem pregado esse falso evangelho, de que né, é tudo fácil, é só bênção. Não, não é só bênção. Jesus, ele não disse que seria. E nós seguimos a Jesus, então nós temos que saber que a vida cristã é uma vida de renúncia, de dificuldades, que tem seu peso, sim. Que não é fácil muitas vezes ser cristão, que muitas vezes o fardo é pesado, por quê? Se alguém me ofende, eu tenho que amar. Se alguém bate no meu rosto, o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Dar o outro. Isso é fácil, irmãos? Não é. Então, Jesus deixou claro. E enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos a tudo que acontece nesse mundo. Todos nós, né, por causa da repercussão, sabemos dessa guerra que está tendo lá na Ucrânia, né? E aí nós vimos vídeos de cristãos lá, orando, se reunindo no metrô para orar, cantar e tudo mais. Irmãos, aqui está um exemplo claro de enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos passar por todas as dificuldades que qualquer pessoa passa. Todo o povo da Ucrânia está vivendo a guerra. Os cristãos e os não cristãos também. É igual para todos. A guerra está sendo igual para todos. Então, esse negócio de que se eu sou filho de Deus, eu não posso passar por lutas e problemas, é um falso evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Isso quer dizer que, por causa da vitória dele, por mais que nós soframos aqui, nós temos garantida a eternidade. Então, nosso sofrimento, ainda que seja grande, ele não dura para sempre. Em outro texto, ele diz, eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele está dizendo, eu não vou te livrar da luta, eu não vou te livrar da dificuldade, nem tudo vai ser fácil, mas eu vou estar contigo todos os dias. E eu vou te sustentar nos momentos difíceis que você passar. Essa é a promessa de Jesus. Fora isso, não é de Jesus. É invenção humana. De que o cristão só vive de bênção, que o cristão não tem problema, né? E aí se pregou um falso evangelho, que dizia até que se ficasse doente, era porque estava em pecado. Daí tudo era pecado, né? E não é isso, não é. Todo cristão está sujeito a doenças, qualquer enfermidade. Então, Jesus aqui, ele deixa bem claro. No versículo 25, ele diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Na visão de Deus, há algo estranho até para nós, que para ganhar, nós precisamos perder. Se nós quisermos ganhar a vida, e quando se está falando em vida aqui, se está falando em eternidade, irmãos, não é esta vida aqui. Está falando em eternidade. Então, se para mim ganhar a vida, a eternidade, eu preciso o quê? Perder aqui, né? Perder, renunciar. Renúncia, eu preciso perder. E é isso que nós não queremos muitas vezes. A gente quer o melhor de Deus com o melhor do mundo. A gente gostaria que desse, né? Para unir as duas coisas. Mas Deus diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como eu participar do mundo e continuar sendo filho de Deus. Não há como isso. E Jesus deixa claro isso para os seus discípulos. Olha, eu estou perdendo a minha vida. Eu daqui a pouco vou para a cruz e vou perder a minha vida. Mas eu preciso perder a minha vida, eu vou morrer, eu vou me entregar por vocês, para que vocês então consigam ganhar a eternidade, a vida eterna. Mas vocês também têm que seguir o meu exemplo de renúncia, de renunciar, de dizer, não, isso não serve mais para mim. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos bem cansados do pecado. Nós estamos cansados porque o pecado vai pesando sobre nós, e a gente não percebe. Mas quando a gente aceita Jesus, que aquele peso todo do pecado sobre nós é tirado, e aí a gente experimenta o que é viver uma vida sem pecado, o alívio que a salvação nos traz, então nós estamos, puxa, eu não quero mais o pecado na minha vida mesmo. Mas com o passar do tempo, nós começamos então essa guerra entre a minha vontade, entre a carne e o que Deus quer que a gente faça. E aí, irmãos, nós temos que entender que tem coisa que é da carne, que é os nossos desejos, tem coisas que é do diabo, mas ele usa os nossos desejos para nos tentar. Então, nós temos que saber que o pecado, por mais que Satanás esteja ali nos tentando, o pecado ele é uma escolha nossa. Nós nem podemos pôr a culpa no diabo. Eu pequei, mas foi o diabo, aquele safado que me fez pecar. A gente não pode pôr a culpa nele, porque ele só pode nos tentar. Ele não nos obriga a pecar. A decisão, em última instância, é nossa. A escolha de pecar é nossa. Nós ouvimos a proposta do inimigo e nós aceitamos e nós pecamos. É como ele não mudou a estratégia, continua a mesma que ele usou com Eva. Ele distorce o que Deus falou, apresenta o pecado como uma coisa boa, bonita, agradável, mas em última instância a escolha foi de Eva comer ou não. Nós não podemos cair nisso de que
o pecado, foi porque o diabo me tentou. Ele tenta sim, mas você decidiu pecar. Nós temos o controle entre pecar ou não pecar. Então, nós precisamos entender. E nós precisamos entender, irmãos, que no versículo 26 diz assim, ó: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que você pensa, não precisa me responder, irmãos, mas o que você tem de mais valor na sua vida? Fora relações humanas, estou falando de coisas que têm valor, uma joia, uma casa, alguma coisa assim. O que você tem de mais precioso? Pense nisso. Pagaria a sua eternidade? Você teria condições de comprar a sua eternidade? Nem se nós tivéssemos o diamante mais precioso da terra, nós não conseguiríamos comprar a nossa eternidade. E muitas vezes nós vivemos aqui como se nós pudéssemos negociar com Deus a nossa entrada no céu. A gente vive aqui tipo, eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui não tem problema, né? É só uma coisinha, é só um detalhezinho. Irmãos, ontem eu estava assistindo lá na novela da Record, lá a Bíblia. A produção não é muito boa, né? Os efeitos especiais não são muito bons. Mas eu gosto de assistir pela história, porque eles realmente contam o fato do que aconteceu na Bíblia, né? Então, por mais que a produção não seja boa, a gente se atenta à história, né? E ontem mostrou os filhos de Arão, né? Que levaram fogo estranho para dentro do tabernáculo e eles morreram. Eles morreram ali na hora, Deus os matou. Parece, aos nossos olhos, parece que Deus foi tão bravo, em excesso, bravo com eles. Por quê? Porque aparentemente a intenção deles era boa. Eles levaram fogo para acender o incenso, para não deixar o incenso se apagar, porque o incenso não podia se apagar, ele tinha que ficar continuamente aceso e tal. Só que Deus tinha falado, quando foi consagrado o tabernáculo, Deus veio com sua glória e Deus pôs fogo ali. Foi do céu o fogo que veio. Eles tinham que colocar o azeite para não deixar este fogo se apagar. E Deus tinha dito que não era para entrar outro fogo ali. E eles então desobedeceram e eles pagaram com a vida por essa desobediência. Porque Deus, Ele não passa a mão na nossa cabeça, como nós achamos que Deus faz. Mas foi só um pecadinho. Eles tinham feito tudo tão bonitinho, mas foi só um pecadinho. Um pecadinho custou a vida dos dois. Deus não passa a mão na nossa cabeça. Aquilo que Deus diz não, é não. Você pode brigar, espernear e tentar fazer do seu jeito, mas você vai pagar por essa decisão sua. Deus não vai dizer, então tadinho dele. Como muitas vezes nós fazemos com nossos filhos, né? A gente põe uma lei para os nossos filhos e eles quebram essa lei e a gente, vou deixar passar hoje, né? Vou deixar passar hoje porque, né? Irmãos, Deus é bondoso, é misericordioso, Ele é amor, mas Ele é justo juiz. Então, Ele não vai contra os seus princípios, contra as suas próprias leis. Deus não vai quebrá-las. Porque eu sou bonitinho, porque você é bonitinho, ou por isso, por aquilo. Aquilo que Deus diz não, é não. E bastaria para nós isso. Mas nós somos teimosos, né? E a gente acha que pode dar uma volta em Deus. Mas não pode. Então, hoje, Deus não faz isso, como Ele fez lá, né? Que matou eles
instantaneamente. Mas Jesus está dizendo, olha, se você quiser ganhar a sua vida, se você quiser quebrar meus princípios, viver do seu jeito, praticar o que você quiser, beleza. Só que você não tem direito à eternidade. Você precisa abrir mão de algumas coisas na sua vida. Não dá para ter tudo. Não dá para ter o mundo e o céu. Então, por quê? Porque este mundo jaz no maligno. Este mundo é dominado por leis malignas. Este mundo, por que existe a desigualdade? Não é verdade? Pessoas com tanto, outras com sem nada, países riquíssimos, outros morrendo de fome. Por que essa desigualdade? Porque não é o governo de Deus, é o governo de Satanás. E Satanás, ele não é justo. Ele dá, depois ele tira, e ele não está nem aí conosco. Satanás nunca se importou com o homem. Ele sempre quis destruir o homem, porque é a obra-prima de Deus. E Deus deu ao homem algo que Satanás não teve, e jamais terá, que é uma segunda chance. Jesus nos diz aqui no Novo Testamento, lá em Mateus 24, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem, mas como o homem pecou, né, vai para o mesmo lugar de quem cometeu o pecado, que foi o diabo e seus anjos. Então, nós temos que entender que a salvação, nós precisamos renuncie-se, perca aqui para ganhar lá, porque não pense que você, sabe aquele jeitinho brasileiro? No céu não dá, né? Todo mundo fala do jeitinho brasileiro, no céu não existe jeitinho brasileiro. Ah, vou viver um pouco de cada coisa. Em Apocalipse, Jesus diz assim, porque você não é nem quente, nem frio, quer dizer, aquele que fica em cima do muro, ó, se ficou aqui, ó, não consigo, vou vomitar você da minha boca. Não passa, não desce. Quem aqui já viveu uma situação assim, de pôr alguma coisa na boca e não conseguir engolir? Né? Geralmente quando você, né, alguém te oferece alguma coisa, né, e às vezes por educação a gente pega e, nossa, e aquilo não desce, irmãos, que sufoco que é, né? Nossa vida! E Jesus, em Apocalipse, usa essa expressão, ó, vocês estão aqui, ó. Eu estou tentando, mas não dá para engolir vocês. Não dá, eu vou jogar para fora. Entendeu que a vida cristã, ela é séria, ela não é brincadeira. Ela não é um clube social. Que eu venho uma vez por semana, me encontro com os irmãos, tal. Não. O evangelho é um caminho que eu tenho que trilhar. Dia a dia, vencendo os meus desejos, vencendo o pecado, vencendo aquilo que está à minha frente. Para que eu, então, consiga ganhar a vida eterna. Então, eu preciso perder para ganhar. E no final, irmãos, o que vai fazer a diferença é as nossas atitudes. É aquilo que nós realmente colocamos em prática da palavra de Deus na nossa vida. Porque ouvir e não praticar é construir sobre a areia. A casa na rocha, ela é construída quando eu ouço e pratico. Quando eu sei o que tem que fazer e faço. Porque quando eu sei o que tem que fazer, mas eu não faço, não adianta nada, não é, irmãos? Nossos filhos, né? Quando eles sabem as regras, mas eles não praticam, o que adianta as regras? As regras não salvam. É a prática delas que salvam. Ela precisa ser conhecida para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. E isto é estudo da palavra. Porque eu só vou saber o que Deus quer e não quer através da sua palavra. Que Deus tinha que revelar, já foi revelado, está aqui. Não vai vir nenhuma outra revelação do céu. Está tudo aqui. Até o que vai acontecer já está tudo aqui. Então, não vai vir coisa nova, está aqui. Então, eu preciso conhecer, estudando a palavra. Eu conheço o que Deus quer e o que Deus não quer da minha vida. Aí eu preciso pôr em prática. Oh, mas a prática é osso, né, irmãos?
Vamos falar a verdade? O ruim é pôr em prática, né? O ruim é você ser sal e luz no seu dia a dia. Não aqui na igreja, que na igreja, eu falo que aqui na igreja é fácil. Porque nós somos da mesma fé, é os mesmos princípios, então. Mas e no dia a dia? É engolir aquele sapo. E como eu falo às vezes para o Fernando, às vezes não é só um sapo, não, é a lagoa inteira que a gente tem que engolir. Para dar testemunho de cristão. É amar os nossos inimigos. Ai, como é difícil. É perdoar em qualquer circunstância. Perdão já não é fácil, né, irmãos? E a Bíblia ainda nos aperta mais, porque ela diz que não há nada que alguém faça que eu não possa perdoar. Então, em qualquer circunstância, eu tenho que perdoar. Me ofendeu, eu tenho que perdoar. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Falou mal de mim, tem que perdoar. A Bíblia não me deixa outro caminho. É amor e perdão. E é o que Jesus fez por nós. Não é isso que Jesus fez por nós? Ele praticou aquilo que ele falou. Por isso que nós temos que ouvir e praticar, porque Jesus ele veio, ele falou sobre amor, ele demonstrou amor na prática. Ele falou sobre amor, ele curou pessoas, ele, ressuscitou pessoas por amor. E ele morreu na cruz por amor, que foi o ato maior de amor. Então, ele praticou o amor. Ele colocou o amor em prática nas suas ações, todas as suas ações. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não foi isso que Jesus falou na cruz? Então, ele perdoou. Ele falou sobre perdão e ele colocou em prática o perdão. Ele perdoou na cruz os nossos pecados que nós não tínhamos condição de pagar. Que nós não temos até hoje nada que possa pagar pelos nossos pecados. Então, Jesus, ele falou e colocou em prática. Hoje nós precisamos ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Tem muita gente, olha, eu conheço, irmãos, tanta gente que conhece a Bíblia, vou falar até mais do que eu. Já leu e releu e, sabe de cor e salteado a Bíblia. Mas não pratica nada do que a Bíblia diz. De que vale o conhecimento? De que vale conhecer se não pratica? A fé, ela vem com obras. E Jesus diz aqui no versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, que é o galardão. Então a fé, ela vem acompanhada. Nós não podemos ser só ouvintes da palavra de Deus, nós temos que ser praticantes dela. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz por quê? Porque eu estou em obediência ao que o Pai me mandou fazer. Então Jesus, ele renunciou à sua vontade, ele se entregou na cruz, ele matou a sua vontade, porque vocês acham que Jesus queria ir para a cruz? Quem queria passar pelo que ele ia passar? Nós sabemos, um pouco antes dele ser preso, onde ele estava? No Getsemane, né? A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. E, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que oração. Só que ele não para aí. Ele fala assim, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a vontade de Jesus não era ir para a cruz. Não. Ninguém gosta de sofrer, irmãos. Quem que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Só se for masoquista. Mas ninguém gosta de sofrer, Jesus também. Mas a vontade do Pai é que ele fosse à cruz e ele glorificou o Pai. Ele foi para a cruz. Ele obedeceu, ele renunciou à sua vontade. Ele glorificou o Pai. Ele nos restaurou através da cruz com Deus, né? Nós tínhamos perdido o acesso a Deus e foi na cruz que esse acesso a Deus nos foi devolvido. Nos foi devolvido esse acesso a Deus ali na cruz. Porque até então nós não tínhamos mais
esse acesso, né? Nós precisávamos de um sacerdote que fosse lá e fizesse expiação pelos nossos pecados, e nós precisávamos de um, né? E essa pessoa também não podia estar em pecado, mas Jesus veio e restaurou, como ela lá no princípio com Adão, que ele vinha todo dia conversar com Adão. Jesus restaurou ali na cruz essa comunhão nossa com Deus. Então, ele nos deu a salvação. Então, ele renunciou e ele mostrou na prática o que é o amor e o que é o perdão na prática. E os discípulos, irmãos, talvez só entenderam isso que Jesus falou nesse texto depois da cruz. Pedro foi um que só entendeu depois da cruz, né? O que Jesus vinha falando para ele. Porque, imagina, eles viram Jesus fazer tanta coisa, acalmar o mar, ressuscitar mortos, não é? Poucos pães e alguns peixes, alimentar uma multidão. Eles viram ele expulsar um monte de demônios do Gadareno. E a Bíblia diz que muitas coisas que Jesus fez nem foi registrado por ser tanta coisa. Então, imagine o que os discípulos viram em Jesus. O poder de Jesus. Eu estava lendo hoje, imagine quando ele foi andando por cima das águas. E os discípulos viram ele andando por cima das águas. Mas agora vem Jesus ali sendo açoitado, ferido, levando a cruz, indo para a cruz. Imagine como ficou, mas e aquele poder todo que ele tinha? E aquele poder? Os que crucificaram ele ainda falaram, mas você, né? Os ladrões lá na cruz, você não, um deles, por que você não desce da cruz, você salva, né? Porque, irmãos, o nosso perdão dependia da sua morte. Então, a sua morte foi para nos dar o perdão. E ele suportou essa morte mesmo com todo esse poder. Poder de fazer a tempestade parar. De um morto levantar. Apenas com uma ordem sua. Mas ele se humilhou. Ele se renunciou. Renúncia. Então, Pedro, depois da cruz, ele entendeu que o evangelho era de renúncia. E nós precisamos entender. Renúncia é abandono do direito seu, sem transferir a terceiros. Então, renunciar é abandonar aquilo que eu tenho direito. Mas eu abandono de livre, espontânea vontade, porque eu tenho um objetivo. Então, nós precisamos. É de livre, espontânea vontade que nós renunciamos ao pecado. Tem que ser de livre, espontânea vontade. Não é porque o pastor está de olho. Nós, de livre, espontânea vontade, renunciamos o pecado. Mas o que tem acontecido, irmãos? Hoje o homem, ele tem mais preocupação com o outro homem do que com Deus. Hoje, as pessoas não renunciam ao pecado, mas elas tentam esconder o pecado. Esconder para que o irmão não saiba, que o pastor não saiba, que não sei quem não saiba. Elas não querem abrir mão do pecado, elas apenas camuflam o pecado. E eu acho que se inverter os valores. E o pastor Isaías pregou aqui, no outro domingo, o texto que fala, olha, vocês deviam temer, não só quem pode tirar a vida de vocês, mas quem pode lançar a alma de vocês no inferno. Esse vocês têm que temer. O povo de Deus perdeu o temor a Deus. Se teme homens, não se teme Deus. Tudo que nós fazemos em oculto, Deus está vendo. Tudo. Você pode esconder da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, da igreja, do pastor, você pode esconder. Mas Deus está vendo tudo o que você está fazendo. Tem um texto que diz que nós estamos nus diante de Deus. Quer dizer, não tem nada que possa nos esconder de Deus. E o povo de Deus está tão distraído na vida cristã que isso não gera temor nos corações. Gera mais temor nos corações o medo de que o irmão saiba, que o pastor saiba, que a igreja fique sabendo,
do que Deus vendo eu praticando o pecado. Homem nenhum pode te condenar ao inferno, mas Deus pode. Então não temamos a homens, temamos a Deus. Deveria nos assustar o fato de que Deus está me vendo e Ele está me vendo 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ele está vendo o meu falar, as minhas ações, o meu agir, Ele está vendo. E não importa, irmãos, se homem viu ou não viu, Deus viu. E Deus sabe a intenção do nosso coração. Porque às vezes nós queremos, para as pessoas, nós mentimos. Ah, mas eu fiz isso por causa disso. Achamos desculpas, né? Ah, eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo, foi por causa daquele outro. Mas Deus conhece o nosso coração. Fez porque quis fazer mesmo. Fez porque aceitou fazer o pecado. Nós estamos vivendo uma vida cristã muito superficial. E o princípio do fim está chegando. Quando ouvires sobre guerra, rumores de guerra, ainda não é o fim, mas é o princípio do fim. Irmãos, nunca se falou tanto em um governo mundial como agora. E nós sabemos por que tem que existir esse governo mundial. É onde o anticristo vai governar. Tudo quanto é país do mundo já está falando na possibilidade que precisa haver um governo mundial. E isso nós sabemos onde vai dar. Então, irmãos, nós precisamos entender que o evangelho ele precisa ser vivido, praticado e lutar por ele. Porque eu acho que Jesus não veio ainda, porque na situação que está a igreja hoje no Brasil, vou falar do Brasil, que é onde nós conhecemos, acho que nem 50% sobe. Malemar uns 20%. Porque eu acho que 50% não sobe da igreja hoje. Porque ela não vive o evangelho. Ela não se preocupa com o evangelho. Vive-se uma vida de aparência. As pessoas são santas na igreja e demônios fora da igreja. Não é o local que nós frequentamos aqui dentro da igreja que te torna santo, não. É o teu viver no dia a dia. Se você é o cristão ou não é tuas ações que vão mostrar. Não é tuas palavras. Que nós podemos chegar aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, cantar, orar, mas saímos daqui e continuamos uma vida que não agrada a Deus. Então, o que determina quem realmente serve a Deus é as atitudes. Sabe quando Jesus fala assim, pelos frutos é que vocês vão conhecer? Se conhece a árvore, é pelos frutos, né? É pelo o que a pessoa vive, que diz o quanto Deus está na vida dela. Que nós possamos tomar cuidado, irmãos. Saber que o evangelho é renúncia. Não dá para nós viver em paz com o mundo e com Deus. O evangelho é uma escolha. Jesus não obriga ninguém a seguir e ele deixa isso bem claro aqui, ó, no versículo 24. Se alguém quiser vir após mim. Se alguém quiser, ele não diz que ele vai pegar ninguém à força, que ele vai forçar ninguém a seguir. Se alguém quiser, qualquer pessoa pode vir. Mas saiba que aquele que quiser vir após mim, tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. É uma decisão. Conversão é mudança de caminho. É uma decisão, não agora é isso. Que nós possamos ser cristãos autênticos, não convencidos, mas convertidos verdadeiramente a Cristo. Porque só vamos ter a eternidade se nós tivermos uma vida cristã que agrade a Deus. Irmãos, não pense que Deus vai ter dó de você. Deus não tem dó. Deus julga, vai nos julgar segundo as nossas atitudes.
nossas obras foram de cristão ou não. Ele vai dizer, você infringiu este mandamento. Ele não vai olhar e ter dó de nós. Ele vai seguir a sua lei. Nós que devemos nos adequar a Deus. Deus jamais vai se adequar a nós. A vontade dele é soberana e imutável. Nós é que temos que aceitar. Deus não vai mudar por causa de nós. Deus, ele não vai mudar por causa de nós. Mas aos seus ele cuida. Ele protege. Ele guia os passos. Ele nos fortalece. Sabe quando você, não vou conseguir passar por isso, está muito difícil. Ele é aquele socorro que faz a gente conseguir passar. E se nós olharmos para trás e olharmos quanta coisa a gente já venceu, e a gente dizia, não, dessa aqui eu não vou escapar. Eu não vou conseguir passar por isso. E passamos, e já passamos por mais outra, e já passamos por mais outra, e por mais outra ainda. Porque é Deus quem nos fortalece. Mas nós precisamos deixar Deus ser o centro da nossa vida. Que nós possamos ser seus discípulos verdadeiramente. Andar como Ele quer que nós andamos. Se é não, é não. Se é sim, é sim. E se é espera, espere também. Irmãos, eu vou contar algo aqui sem dizer o nome da pessoa, mas a gente está acompanhando. Essa pessoa tinha um negócio em sociedade e não estava muito bom o negócio, né? Não estava mais se acertando muito com o sócio, não estava muito bom o negócio. E Deus falou para essa pessoa que ele ia ficar sozinho no negócio. Deus ia providenciar e Deus usou 2 pessoas para falar isso para ele. Que Deus ia intervir e que ele ia ficar sozinho no negócio. Mas sabe aquela pessoa ansiosa, que não sabe esperar o tempo de Deus? Que o tempo de Deus não é o nosso, irmãos. E essa pessoa ansiosa, né? Não quis esperar o tempo de Deus. E foi, e acabou pegando o seu negócio. Ele e o sócio venderam o negócio, né? Venderam o negócio para separar a sociedade e tal. Mas Deus tinha dito que ele ia ficar sozinho no negócio. Mas ele achou que essa era melhor? Não. Então, a gente vende, né? Cada um fica com a sua parte, papá, acertamos as dívidas. Eles venderam o negócio numa semana. Na outra semana, o sócio dele pegou Covid, entubou e morreu. Deus não tinha falado que ele ia ficar sozinho no negócio? Mas ele se precipitou, irmãos. Ele não esperou o tempo de Deus. Deus não disse quanto tempo ia demorar. O sócio dele faleceu. Só que ele já tinha vendido o negócio, ele passou na frente do que Deus tinha dito. Deus ia abençoar ele. Deus ia prosperar ele, porque Deus estava dando aquilo para ele. Mas ele se precipitou. E Deus mostrou que realmente ele ia ficar sozinho. Então, irmãos, veja que as promessas, as coisas de Deus, elas se cumprem. Elas vão se cumprir. Se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, se nós estivermos agradando a Deus, Ele vai fazer por nós coisas que nós nem imaginamos ser capaz dele fazer por nós. Mas Ele faz. Quando nós somos verdadeiramente seus discípulos, quando nós o amamos, quando nós seguimos as suas leis, quando nós nos colocamos na posição de renúncia e aceitamos a sua vontade soberana nas nossas vidas. Então nós precisamos aprender a sermos dependentes de Deus e sermos discípulos de Deus. Pegue a sua cruz e siga. É difícil ser cristão? É, mas continue. É difícil não pecar? É difícil, mas continue. Porque, irmãos, a eternidade, nós achamos que ela nunca vai chegar, mas ela chega. E às vezes nós trocamos a nossa eternidade por momentos de prazer que duram pouquíssimo tempo. Olha, eu estava falando com Deus essa semana, eu falei, Senhor, eu fiquei com 51 anos já. Senhor do céu, estou acabada. Estou aguentando mais. O que aconteceu?
Irmãos, nessa vida tudo passa muito rápido. Quem aqui gosta de som alto? Quem aqui gosta de música bem alta? Tem ainda alguns jovens aqui entre nós. Quem aqui gostou de música alta? Você está vendo, irmão, que tudo é fase na vida da gente? Passa. Aquilo que era para nós, hoje em dia não nos fascina nem um pouco. Pois é. Mas era algo que nos dava um prazer, né? Mas acabou, irmãos. E hoje em dia, o barulho da TV um pouco mais alto já nos irrita, né? O Isaías tem uma mania de... Ele põe o fone de ouvido para escutar alguma coisa no celular, e daí ele está com o fone e ele ergue o volume da TV. Aquilo já me irrita. Amor, pelo amor de Deus, tira o fone e baixa o volume. Mas eu também gostava de som alto, nossa. Irmãos, o prazer dessa vida é muito momentâneo. Ele acaba. Nós não temos ideia do que é a eternidade no céu. Nós não fazemos nem ideia do que é. O dia que você mais foi feliz, o momento de maior felicidade sua, não se compara ao que você vai viver no céu. Pense um momento assim que você guarda no seu coração. Ai, aquele dia foi bom demais. Nossa, aquilo foi, nossa, que bom. Aquilo, nossa, foi tão feliz. Não é comparável ao que é o céu. Então, às vezes nós trocamos o céu por coisas passageiras que vão acabar rapidamente. Nós precisamos ter essa consciência, que nós possamos ser discípulos. Renuncie-se. O evangelho é renunciar.